Mas o primeiro segredo da reforma íntima é o seguinte: imagine que você vá a Guarulhos, pegue o avião, e depois que o avião decolar, o comandante diga: teremos que fazer um reparo. No ar. Reforma íntima, então, é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós precisamos ter consciência disso. Você não vai paralisar a sua evolução para fazer a reforma íntima. Você não irá abandonar o seu espaço, seu ambiente de dever e de trabalho para poder se melhorar. E o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para você abandonar o seu dever. Porque Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem que fazer. Porque sabe que é fazendo o que você tem que fazer que você se torna perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação é o meio do nosso aperfeiçoamento. E precisamos ter consciência disso. Muita consciência disso. De modo que se você está aguardando ser melhor para trabalhar, a notícia não é boa. É melhor você trabalhar e aguardar ser melhor. Porque à medida que você trabalha, o trabalho age em nós mesmos. E sem que você perceba, a cada dia de trabalho na seara do Cristo, você se tornará um espírito melhor. Esse é o segredo. É por isso que Jesus, quando encarna e escolhe a manjedoura e a aldeia de Belém, já começa nos dando a lição grandiosa do Evangelho. A grande lição: não importa de onde você veio, não importa de que situação kármica você está vindo, não importa a quantidade de imperfeições que você ainda carrega, porque o ponto de partida não é o que vai definir seu ponto de chegada. Nós somos espíritos imortais, criados para a felicidade e para a pureza. Portanto, o nosso destino é a pureza, é a bem-aventurança espiritual. De modo que se você começa no mínimo, começa realizando imperfeitamente, você está também partindo da manjedoura. E a manjedoura é ponto de partida para aqueles que adotaram o Evangelho como roteiro espiritual. É preciso alcançar essa compreensão. Mas Jesus também deixa uma plataforma, não uma plataforma política, uma plataforma divina. 3 orações. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os seres humanos. Pensando nesse grandioso projeto que foi a vinda do nosso governador espiritual Jesus ao orbe, nós ficamos meditando. Na governadoria espiritual do orbe, Jesus conta com assessores divinos, espíritos puros que já construíram a glória espiritual nos seus próprios corações. Espíritos que representam altas inteligências e espíritos que apresentam um potencial inimaginável de sentimento, de amor e de pureza. Por que então Jesus não trouxe a sua equipe com ele? Poderia ter selecionado 12 espíritos puros e trazido para que eles fossem apóstolos.
poderia ter escolhido 3.000 anjos para encarnarem na Galiléia. E então, imagine como seria o trabalho. Seria um trabalho sem dificuldades, sem imperfeições, sem falhas. Um trabalho que fluiria sem nenhum problema. Mas eu te pergunto sinceramente, você se identificaria com essa equipe? Você já imaginou o que é conviver com uma pessoa que não tem defeito? Às vezes a pessoa fica sonhando para encontrar alguém perfeito para casar. Se você encontrar alguém perfeito, deixa essa pessoa lá, não vai levar infelicidade para ela. Imagina o que é uma pessoa perfeita do seu lado. Você ofende ela, ela te desculpa. É você que vai sempre errar. É irritante isso. Porque o gostoso da convivência é dividir. Uma hora você erra, outra hora o outro erra. Não é? Às vezes dá briga. Você fala, agora é minha vez de errar. Não é? Agora é minha vez de ser grosseiro. Então nós vamos revezando nas imperfeições. Não haveria identificação com os cooperadores do Cristo se eles fossem perfeitos. E talvez você não estaria aqui, não se identificaria com o palestrante se ele fosse perfeito. É porque nós somos iguais. É porque nós estamos na mesma caminhada. É porque nós também ansiamos pureza e paz, aperfeiçoamento, que nós nos identificamos. Nos identificamos porque estamos na caminhada. É como correr com um maratonista, que você sabe que o mais importante na maratona não é quem chega primeiro, é chegar, é correr. E nós todos aqui estamos nessa caminhada. Portanto, o primeiro ponto que nós gostaríamos de frisar é esse ponto com relação à reforma íntima. O primeiro segredo da reforma íntima. Não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima num clima de paz. Porque você terá que viver a encarnação inteira na reforma íntima. Se você transforma o seu processo de aperfeiçoamento espiritual numa guerra, você estará sempre inquieto, sempre infeliz, sempre impaciente. E a evolução espiritual, é aproveitar a jornada. Aproveitar a jornada, porque você sempre estará se aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. É o único. Deus é imutável. Então, Deus está fora da reforma íntima. Ele já é perfeito para sempre e constante. Nenhuma criatura o é. É por isso que quando o doutor da lei indaga Jesus com um elogio assim, bom mestre, Jesus pergunta para ele, por que você está me chamando de bom? Bom? Só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. E aí então surge a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes chamada A Diferença. O Dr. Bezerra de Menezes estava falando para um público no mundo espiritual. E alguém espírita fez uma pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita. Eu não aguento mais os espíritas. Mas para falar a verdade para o senhor, eu não aguento mais a mim mesmo. Eu já não me aguento mais. Deixa eu explicar para o senhor por quê. Porque eu ainda sou invejoso. Pelo menos ele era sincero, né?
eu ainda tenho maldade dentro de mim. Eu sou ciumento. Sou às vezes nervoso e irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas. Às vezes eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o Senhor está nos convidando a fazer. O Dr. Bezerra de Menezes ouviu com toda atenção e disse para ele assim: meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. E aí o encarnado que estava desdobrado arregalou os olhos. Ficou impressionado com aquilo. Mas aí o Dr. Bezerra de Menezes disse: mas há uma diferença. Uma diferença. Aí, qual que é a diferença, Dr. Bezerra de Menezes? A diferença é que antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso. Achava bom fazer mal para as pessoas. Achava bom ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Essa é a diferença. Hoje nós já compreendendo que cada imperfeição do espírito lhe traz um gênero de sofrimento. Um gênero de sofrimento. Portanto, pelo número, Kardec chega inclusive a dar esse exemplo, pelo número de imperfeições que você tem, é o número de sofrimento que você tem na sua vida. É só fazer a conta. Todas as imperfeições trazem um tipo de sofrimento. É que às vezes nós não temos o olhar para identificar o sofrimento que a imperfeição traz. Por exemplo, é muito difícil ser nervoso. É difícil. Não é fácil. Outro dia eu dirigia no trânsito, porque o trânsito de Belo Horizonte é muito calmo. É igual ao de São Paulo. Só que lá em Belo Horizonte eles são mais nervosos. Então, eu dirigi o carro, levando meu filho para a escola. E alguém entrou, mas fechando, quase batendo no carro. Então, naquele momento, veio à tona meu passado espiritual. Eu esqueci da atual vida e aquela multidão que vive em mim tomou conta e eu abaixei o vidro, me preparando para aquele espetáculo de queda espiritual. Quando eu abaixei o vidro, meu filho olhou para mim e perguntou: "Está nervoso, pai?" E aí eu olhei para ele, pensei no que ia dizer e só balancei a cabeça. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.